Ok, beleza. Não estava aparecendo para aceitar, mas agora acho que deu certo. Teve que sair e entrar de novo, mas foi. Deixa eu abrir aqui. A gente está na página 500. No segundo parágrafo da página, que é não de forma inesperada. Quem souber o número da página no PDF, vocês colocam aqui, por favor, no chat. A Chay que sabe, geralmente, puder colocar aí. E bora lá, vamos ler? Não de forma inesperada, Freud descobriu que os verdadeiros vilões da história eram os americanos. Certamente, os psicanalistas americanos eram, por toda parte, os adversários mais intransigentes da análise leiga. Ao escrever para a publicação, Freud manifestou sua irritação com eles com uma prudência bem maior do que em sua correspondência. A resolução de nossos colegas americanos contra a análise leiga, escreveu ele no pós-fácil da análise leiga, governada essencialmente por motivos práticos, parece-me pouco prática, pois não pode alterar um dos elementos que dominam a situação. Ela praticamente equivale a uma tentativa de repressão. E perguntava como conclusão se não seria melhor aceitar a existência de analistas leigos e tentar formá-los da melhor maneira possível. Era uma pergunta retórica, cuja resposta ele sabia. Os americanos eram uma causa em grande parte perdida, o que mais ou menos tinham sido desde o começo. A Sociedade Psicanalítica de Nova York, fundada por Irving Brill em fevereiro de 1911, era uma associação de médicos. Seus estatutos reconheciam a condição de membro associado, aberta àqueles que têm um interesse ativo pela psicanálise. Mas não havia muitas dúvidas entre os membros de que apenas médicos estariam autorizados a psicanalizar pacientes. Em 1921, para que não houvesse nenhum mal-entendido, Brill ressaltou vigorosamente esse ponto na introdução a conceitos fundamentais da psicanálise. Infelizmente, escreveu ele, a psicanálise tem atraído muitos charlatães e curandeiros que nela encontram um meio para a exploração das classes ignorantes, prometendo curar todas as suas enfermidades. Nossa, isso é uma problemática, gente, tão grande. Hoje lá no Conectadas, as meninas estavam compartilhando dois vídeos de duas psicólogas, não são da linha psicanalítica, são de uma outra vertente, e que elas estão vendendo ali possibilidades de cura. E tem até uma que ela diz uma frase: eu garanto que fazendo tal coisa você alcança tal resultado. E a gente sabe, aí eu não estou nem dizendo de psicanálise, estou dizendo de psicologia mesmo, né? Na psicologia, o que está descrito ali no nosso código de ética é que não é possível prever resultados taxativos, ainda mais que ela não está nem prometendo para uma pessoa que ela já conhece, que ela estudou o caso, não, ela está prometendo de forma geral, ela diz, eu garanto resultados aplicando as técnicas da abordagem X. Como? Garante o quê? E aí, essa questão, né, de exploração aqui das classes ignorantes, é muito isso, as pessoas hoje, elas se aproveitam dos outros, assim, né, é claro que a gente também passa por uma questão social de que as pessoas são muito ingênuas ainda, né, no campo de saúde mental, e elas acreditam nessas coisas, mas tem sempre alguém que traz esse olhar, assim, de se aproveitar mesmo. Esses vídeos no TikTok são um grande problema, né? E até estava falando lá sobre isso também hoje, eu não sei como é que vocês ficam aí, mas a gente muitas vezes vê, se indigna e não faz nada com isso. E o quanto que é importante denunciar casos assim, porque está ferindo o código. Você não pode se apresentar enquanto psicóloga e garantir resultado para alguém, né? E esses vídeos, eles viralizam e as pessoas acreditam e pagam uma grana por isso, só que tem um custo, que não é financeiro, né? O custo financeiro é o de menos nesses casos. Então, isso não é só sobre psicanálise.
É claro que em todos os ramos da medicina tem problemas com curandeiras desse tipo, mas isso não significa que se vá assistir em silêncio ao fato em sua especialidade. Olha aqui, gente, né? É exatamente isso, de não assistir em silêncio esses absurdos. Como eu me sinto um tanto responsável pela psicanálise nesse país, quero simplesmente dizer que, na medida em que a psicanálise é uma descoberta da ciência mental tão maravilhosa, quanto, digamos, os raios-x na cirurgia, ela só pode ser utilizada por pessoas que foram formadas em anatomia e patologia. A comparação de Bill foi uma arma, talvez não consciente, na guerra de nervos contra os analistas leigos e uma advertência aos que pensavam em tratar com algum deles. Em 1921, quando Jelliffe, ainda não no campo de Brill, defendeu os analistas leigos e empregou assistentes não médicos, Brill censurou-o incisivamente. Mas suas críticas ultrapassavam a questão de Freud. Freud nunca pensara em encaminhar pacientes de análise para terapeutas sem habilitação. O problema não tinha nada a ver com raio-x ou bisturi de cirurgião. Tratava-se, mais precisamente, de saber se a escola de medicina oferecia a preparação necessária, ou a melhor, para a prática psicanalítica. A polêmica se intensificou em 1925, quando Caroline Newton fez uma petição apresentando-se como candidata à Sociedade Psicanalítica de Nova York. Culta e bem informada, ela tinha feito análise com Freud por algum tempo, em 1921, e agora, de volta aos Estados Unidos, estava traduzindo os textos de Henke. No entanto, não era médica, o que para a Organização Psicanalítica Nova-Iorquina era uma falha fundamental. A sociedade notificou imediatamente o caso a Abra, então presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Aqui tem uma nota. Bril de... Não é essa aqui. As atas da Sociedade Psicanalítica de Nova York, de 24 de fevereiro de 1925, registraram que os privilégios de convidada Caroline Newton haviam sido cancelados, e o secretário encarregado da correspondência recebeu instruções para escrever à Abra que era essencial, por razões locais e outras, restringir o comparecimento a nossas reuniões aos membros da profissão. Isso é, evidentemente, a profissão médica. Os nova-iorquinos, informou Abra numa circular em março, haviam admitido Newton apenas como convidado, e opuseram-se que abrisse uma clínica e distribuísse cartões de recomendação. Além disso, acrescentou Abra, eles queriam alterar a constituição da Associação Internacional, de modo que os membros de uma sociedade não fossem automaticamente admitidos como membros em outras. Parecia-lhe uma reivindicação razoável, e também para Freud como uma certa excitação. Mas Freud aproveitou a oportunidade para criticar severamente o que lhe parecia o típico egoísmo de seus colegas americanos. As pretensões dos americanos realmente me parecem ir longe demais, escreveu ele a Ernest Jones em setembro, e excessivamente ditada por interesses estreitos e egoístas. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat, para conseguir ler ainda. Ainda mais que vivemos em tempos acelerados. Pacientes, às vezes, com 2 sessões, querem ter suas questões magicamente solucionadas. Então, as pessoas ficam muito suscetíveis a cair nessas ciladas. Exatamente. Falar, as pessoas hoje, elas buscam a melhor performance em todos os aspectos e campos da vida dela. Então, alguém dizer, eu te garanto que eu vou te dar resultado, é isso. E chega a ser ridículo. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Mas olha só, a promessa, né? Trazendo um pouco mais, assim. A promessa é que aplicando as técnicas da abordagem X, seu ex volta em 30 dias. Eu sei que parece aqueles cartazes que a gente vê colado, né? Fulano de volta em 7 dias, né? Que é aquele que faz um trabalho. Pois a bonita, gente, estuda, cara, eu não sei, diz que estuda, né? Vamos ver se é verdade, assim, 5 anos. Tu passa 5 anos na faculdade de psicologia, estudando toda a complexidade.
para prometer que em 30 dias o ex da pessoa volta. Quem diz que é bom, gente, que o ex volte para a vida do povo, né? Tipo, nem sabe, não sabe. E aí faz isso, tipo, sério, é rindo de nervoso, real, assim. Eu não consigo imaginar que alguém que se dedica 5 anos numa faculdade difícil, complexa, se preste ao papel por causa de dinheiro, de vender técnicas para o ex voltar em 30 dias. Não, de verdade, assim, tipo, é o fim, né? Bom, aqui, ó, espero que vocês compartilhem da mesma raiva, da mesma indignação, que não é possível que seja só eu. Fico nervosa. Vamos lá. Sociedade Psicanalítica de Nova York não se abalou com a desaprovação de Freud. Surpresa, pondo-se na defensiva, a associação reagiu ao caso, Newton, indicando um comitê educacional, que selecionaria todos os requerentes futuros. As atas de 27 de outubro de 1925 registraram sucintamente que, depois de debates consideráveis, o comitê decidiu, por unanimidade, que se opõe à prática da terapia psicanalítica terapêutica por leigos. A burocratização, inevitável em organizações em amadurecimento, estava no ar. No mesmo ano, os analistas reunidos em Bad Hamburg fundaram uma comissão internacional de formação para fixar os critérios de admissão aos institutos psicanalíticos e definir métodos de formação psicanalíticos, ambos até então tratados em nível local, com sublime despreocupação. A comissão de formação se revelou um benefício ambíguo, gerou alterações com institutos ansiosos em preservar sua autonomia. Contudo, ela ajudou a formalizar os requisitos para a candidatura e a formação dos analistas. Mesmo que essa comissão de formação nunca tivesse existido, os analistas americanos continuaram a saber o que queriam. Certamente, comentou Freud a Ernest Jones sobre a posição americana no outono de 1926. O destino vai decidir sobre a relação final entre a psicanálise e a medicina, mas isso não implica que devamos tentar influenciar o destino, procurar moldá-los pelos nossos próprios esforços. No entanto, em 30 de novembro de 1926, a Sociedade Psicanalítica de Nova York adotou uma resolução que foi acrescentada no ano seguinte ao simpósio sobre a análise leiga, proporcionando-lhe, assim, circulação internacional. A prática da psicanálise com finalidades terapêuticas, dizia numa passagem, deverá se restringir a médicos, doutores em medicina, que sejam graduados por escolas médicas reconhecidas, tenham tido formação especial em psiquiatria e psicanálise e se conformem aos requisitos das leis do exercício da medicina a que estão sujeitos. Não poderia ser mais inequívoco. Freud prosseguiu com seus esforços para influenciar os americanos, mas por algum tempo eles revelaram-se, em grande parte, vãos. No verão de 1927, Freud recebeu uma carta de Brill. A primeira, disse ele sarcasticamente a Ernest Jones, em não sei quantos anos, onde Brill assegurava que ele e todos os outros vão se manter absolutamente a Freud e seus princípios. Brill, disse Freud, tinha tomado conhecimento de suas intenções de afastar o grupo de Nova York da associação, e eu me sentiria muito pesaroso se acontecesse algo parecido. Freud a qualificou de queixo imaginário. Respondeu Abril, severa e sinceramente, dizendo-lhe com franqueza que estava desapontado com os americanos. Com a mesma franqueza, disse Abril que, se renunciasse, a Associação Psicanalítica Internacional não perderia nada, seja no âmbito científico, econômico ou em companheirismo. Talvez, acrescentou Freud, ele agora esteja ofendido, mas já estava antes. Se ele controlar a sua suscetibilidade, que é a expressão de má consciência, ainda pode resultar em uma boa relação. Em 1928, Freud disse ao analista suíço Raymond de Saussure
que os americanos tinham instituído uma doutrina mundial que impediria aos europeus qualquer influência sobre seus assuntos. Em suma, não consegui nada com meu livro sobre a análise leiga. Eles colocam seus interesses de status acima da comunidade analítica e não vão enxergar os perigos a que expõe o futuro da análise. No começo de 1929, enquanto prosseguia a controvérsia, Freud se perguntava se não seria razoável se separar pacificamente dos analistas americanos e continuar firme na questão da análise leiga. A sensação desconfortável de Brill de que Freud podia querer expulsar os americanos não era apenas uma fantasia infundada. Mas nessas alturas, Brill desenvolveu as qualidades de um estadista, não querendo levar os americanos a uma independência duvidosa, ele fez concessões táticas significativas, concordando que a Sociedade Psicanalítica de Nova York iria admitir alguns leigos em suas fileiras. Estou extraordinariamente satisfeito, escreveu Freud a Ernest Jones em agosto de 1929. Após a reunião dos analistas em Oxford, que o Congresso tenha decorrido de maneira tão conciliatória, trazendo uma aproximação inequívoca dos nova-iorquinos ao nosso ponto de vista. Que tem uma nota. Como fazia há alguns anos, Anna Freud novamente representou seu pai nessa reunião internacional. Freud aconselhou-a a não levar Ernest Jones, ou, naquelas circunstâncias, o Congresso inteiro muito a sério. Trate Oxford como uma aventura interessante, e, de qualquer forma, fique contente por não ter casado com Jones. A julgar por seus boletins animados e bem-humorados sobre o Congresso, ela seguiu o conselho do pai. Mais tradição do que conforto, telegrafou para casa em 27 de julho. Mantenha o curso. 2 dias depois, após ler uma comunicação, ela enviou um segundo telegrama. A palestra saiu muito bem, nenhuma desgraça para a família, ânimo bom. De certo, a ideia de não ter casado com Jones contribuía para sua alegria. Brill, notou Freud, grato, estava assumindo a boa luta contra todos os médicos americanos. 1/4, 1/8, ou, como é que diz, 1/16? Não sabem, nem eu. O que a gente entende de psicanálise não é de matemática, né? Tô nem aí. Então, 1/16 analistas. Gente, eu estudo com as minhas crianças, né, para as provas, e aí tem a prova de matemática, e meu filho queria que eu fizesse uma conta que era de menos, e aí aquela que empresta o número, tá? Não sei o nome. E aí eu falei para ele, ai, filha, a mamãe sabe fazer de cabeça, assim, no papel não dá muito certo. Consigo muito bem. E aí ele, mãe, como que você ainda não aprendeu se você já é adulta? Então, a gente não aprende tudo, nem quando a gente é adulta. Estudo tudo, por exemplo, a matemática eu deixo para o pai, gente, é uma tristeza. Não dá muito certo, é uma visão meio limitada. No final do ano, os psicanalistas de Nova York, mudando de posição com os esforços pacíficos de Brill, autorizaram, entre resmungos, que analistas leigos trabalhassem com crianças. O fato de Brill ceder na questão da análise leiga americana, observou Ferenczi triunfante numa circular em 1930, eliminou esse problema da agenda quanto ao presente. Mas em relação à análise de adultos, os nova-iorquinos permaneceram inflexíveis durante anos. A autoridade de Freud, embora imponente, não era irrestrita. Sua palavra não era lei. Mulher, o continente negro. Olha lá. Nos anos em que a dissensão interna sobre a formação e qualificação dos candidatos à psicanálise ameaçava romper a frágil unidade do movimento freudiano, os analistas também entraram num debate sobre a psicologia da mulher. A discussão, em seu conjunto, era polida e mesmo afável, mas atingia o núcleo da teoria de Freud e a questão continuou a atormentar a psicanálise. Em meados dos anos 1920,
Freud predisse que os adversários criticariam suas opiniões sobre a feminilidade como hostis às aspirações das mulheres e preconceituosas em favor dos homens. Seu vaticínio se realizaria e mais furiosamente do que ele imaginava. Grande parte dos comentários posteriores não levou em consideração as complexidades das atitudes de Freud, que consistem no intrincado amálgama de chavões aceitos, investigações experimentais e ideias pouco convencionais. Ele disse algumas coisas profundamente ofensivas sobre as mulheres, mas nem todas as suas afirmações teóricas e opiniões pessoais eram hostis ou condescendentes. Peraí, galera, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver onde eu estava. Tampouco eram absolutamente doutrinárias sobre a psicologia feminina. Freud foi, por vezes, quase agnóstico. No final de 1924, tentando resolver alguns enigmas sobre a sensibilidade do clitóris e da vagina, levantados por Abraham, Freud confessou que, embora a questão o interessasse muito, não sabia absolutamente nada sobre isso. Admitiu ele, talvez com vivacidade um pouco excessiva. O aspecto feminino do problema é extraordinariamente obscuro para mim. Ainda em 1928, ele disse a Ernest Jones: tudo o que sabemos do desenvolvimento inicial feminino parece-me insatisfatório e incerto. A seu ver, ele tinha tentado sinceramente entender a vida sexual da mulher adulta, mas ela continuava a intrigá-lo e confundi-lo. Tinha algo de um continente negro. Na época, pelo menos duas coisas lhe pareciam assentes. A primeira concepção do intercurso sexual é oral. Sugar o pênis, como antes o peito da mãe, e renunciar ao onanismo clitoridiano devido à inferioridade desse órgão dolorosamente reconhecida. Parecia muito, mas sobre todo o resto, devo reservar meu julgamento. Essa ideia de que o clítoris é inferior, tudo, nossa senhora, né? Foi uma das piores partes, assim, pior zona mesmo. Quem já leu Sexualidade, Feminilidade e Amor, Sexualidade e Feminilidade? Muito bom, da Autêntica, tem vários textos dele que vale ler e criticar. Na época, pelo menos, duas coisas lhe pareciam assentes. A primeira, já foi. Parecia muito, mas sobretudo era tal. Na época, Freud confessou sua perplexidade a Ernest Jones. Ele disse a Marie Bonaparte que estivera pesquisando a alma feminina há 30 anos, tendo obtido parcos resultados. Perguntou a famosa, né, o que quer uma mulher. Essa observação famosa, semelhante à sua caracterização da mulher como um continente inexplorado, é um clichê sobre o disfarce moderno. Os homens se defendiam havia séculos contra seu misterioso temor de um poder oculto das mulheres, qualificando todo isso de insondável. Mas também é um gesto de impotência, uma medida de sua insatisfação com as lacunas de sua teoria. Seja o que for que tivesse a dizer sobre a feminilidade, escreveu Freud em 1932, era certamente incompleto e fragmentário. Se os leitores quisessem saber mais, alertou ele, teriam de consultar a experiência de suas próprias vidas, recorrer aos poetas ou esperar que a ciência lhes possa oferecer informações mais profundas e coerentes. Essas ressalvas públicas não eram apenas como recursos retóricos. Como sabemos, Freud entremeava sua correspondência pessoal com declarações semelhantes de ignorância.
Quando tinha certeza de alguma coisa, ele dizia, mas com a mulher não estava de forma alguma tão seguro. Os artigos que Freud publicou entre 1924 e 1933 sobre a psicologia da mulher dominavam um debate cujo início devia a alguns comentários fragmentários seus, no começo dos anos 20. Além de Karl Abraham, entre os principais nomes que debatiam suas ideias, incluíam-se Ernest Jones em busca de uma posição própria, a jovem psicanalista alemã Karen Horney, com franqueza e independência intelectual suficientes para desafiar publicamente o mestre em seu próprio terreno, e seguidoras leais, como Diane Lampley de Groot e Helene Dutch, que adotaram a posição final de Freud, com poucos reparos e correções apenas secundárias. Ao contrário da discutível ideia de uma pulsão de morte, que continuava a encontrar fortes resistências, as concepções de Freud sobre a feminilidade prevaleceram amplamente entre os psicanalistas. A partir do início dos anos 1930, elas se tornaram mais ou menos canônicas na área, mas a dissensão irrompia esporadicamente e nunca cessaram totalmente as propostas de rever as concepções pós-guerra de Freud sobre as mulheres. Os revisionistas psicanalíticos não estavam enfurecidos com Freud, como as feministas viriam a ficar, mas as declarações dele pareciam-lhe incômodas. Os textos de Freud sobre as mulheres constituem mais uma prova de quão sobredeterminadas eram suas ideias. Fantasias inconscientes, engajamentos culturais e teorizações psicanalíticas interagiam livremente em seu espírito. Desde seus primeiros dias, para começar pelas fantasias, Freud estivera rodeado de mulheres. Sua jovem mãe, bela e dominante, moldou-o mais do que ele imaginava. A ama católica teve uma participação um tanto misteriosa, bruscamente encerrada, mas indelével, em sua vida emocional infantil. Sua sobrinha, Pauline, mais ou menos da mesma idade, foi o primeiro alvo de sua agressividade erótica juvenil. Suas 5 irmãs mais novas chegaram numa rápida sequência. A caçula, também Pauline, nasceu quando ela ainda não completara 8 anos, partilhando a atenção exclusiva de que desfrutara como filho único, revelando-se não só ouvintes embevecidas, mas também rivais inconvenientes. Eu não sei quem estava aqui desde o começo da leitura aqui da biografia dele, mas uma das coisas que o Freud era para a mãe dele era o seu reizinho, né? Tipo, o seu reizinho mandou, porque assim, as irmãs tinham que fazer silêncio, todas se acomodarem num quarto, porque o quarto era dele. Ele tinha aquele espaço para estudar, ele tinha que ter, né? Tipo, elas tinham que ficar quietinhas e tal, em silêncio, não podiam fazer as atividades delas porque o Freud estava estudando. Sig de ouro, menino de ouro da mamãe. Ele era o preferido, né? Se já tivesse essa história, Freud era o filho preferido. Ficou muito claro, né? Quem acompanhou desde o começo sabe, ficou muito claro que tinha essa preferência por ele. O único e grande amor de sua vida adulta, a paixão por Martha Bernays, que o inundou nos seus 20 e poucos anos, atingiu-o com uma fúria implacável. Gerou uma violenta possessividade e submeteu a acessos de ciúmes irracionais. A cunhada Mina Bernays passou a morar com os Freud no final de 1895. Era sua prezada companheira de conversas, passeios e viagens. Freud podia dizer a Fliss que as mulheres nunca substituíram para ele a camaradagem masculina, mas eram visivelmente suscetíveis a elas. Dizem as más línguas que ele tinha um caso com a Mina, né? Não sei se é verdade ou não. A vida profissional de Freud também era permeada de mulheres, todas elas figuras históricas no desenvolvimento da psicanálise. A primeira foi a memorável Ana O, que Freud, por assim dizer, tomou de empréstimo a seu médico. A ela sucederam-se as pacientes histéricas do início dos anos 1890, que tanto lhe ensinaram sobre a arte de ouvir. Gente, eu não sei se todos vocês leram
esses casos iniciais do Freud, que está no estudo sobre a histeria, que tem um dos, assim, muito bonitos, que é a menina que sobe lá com ele numa montanha que ele está hospedado, e aí ele tem uma conversa com ela, que é uma, acho que a gente pode chamar de conversa analítica, que ele tem ali com ela, mas é uma sessão só, né, uma coisa muito rápida ali, e disso ele transforma em um caso. Mas não é só esse caso, né, estudo sobre histeria tem um monte. Se vocês não leram, vão lá ler, porque vale muito a pena, é muito bonito, assim, traz uma ideia muito bacana sobre o início da psicanálise, é muito legal. Outra mestra foi Dora, tema da primeira, dentre as 5 grandes histórias publicadas, clínicas publicadas, a quem ele devia lições sobre o fracasso, a transferência e a contratransferência. Dora é um desastre, né? É um desastre. E também mulheres eram as 2 influentes patronas que, no inverno de 1902, facilitaram a obtenção de uma cátedra para Freud. Ademais, em anos posteriores, como o psicanalista mais famoso do mundo, ele saboreava a companhia e a admiração de discípulas bonitas, interessantes e cultivadas, como Lou Andréa Salomé, e as analisandas como a Hilda Doliro. Algumas de suas favoritas, Helene Dutch, Joan Rivière, Diane Lample de Groot, Ruth Mack Busvink, Marie Bonaparte e, claro, a filha Ana, deixaram sua marca na profissão psicanalítica. Em 1910, quando os membros da Sociedade Psicanalítica de Viena estavam revendo seus estatutos, Isidor Sadger declarou-se contrário à admissão de mulheres. Mas Freud discordou com firmeza. Iria considerar uma séria incoerência se excluíssemos as mulheres por princípio. Aqui tem uma nota. Devo acrescentar que Adler, antecipando-se a Freud, defendeu a admissão de médicas mulheres que estejam seriamente interessadas e queiram colaborar. O primeiro membro do sexo feminino foi a doutora Margaret Hildefeld, eleita em 27 de abril de 1910 por 12 votos a 2. Mais tarde, ele não hesitou em sugerir que analistas mulheres como Diane Lampe de Groot e Helene Dutch podiam escravar mais profundamente do que um analista homem, como ele próprio, os primeiros anos de vida das pacientes. Ele fala delas eu acho que no texto Declínio do Complexo de Édipo, dizendo que por elas serem mulheres e tal, tem ali uma compreensão bastante positiva delas. Se não me falha a memória, está nesse texto, mas aqui, né? Tem que ler para saber se é isso mesmo, porque talvez não seja nesse, mas eu acho que é esse. Sobras com a idade estão distintos. Afinal, na transferência, elas serviam melhor como mães substitutas do que jamais um homem seria capaz. Freud, assim, reconhecia que as mulheres, em aspectos importantes da prática analítica, podiam ser mais competentes do que os homens. Era um elogio considerável, embora não sem uma certa pontada ferina. Uma concessão notável para um homem com fama de inflexíveis preconceitos antifemininos e também sutil expressão desses mesmos preconceitos. A mulher analista, era o que dizia Freud, se sai melhor desempenhando a tarefa a que foi destinada pela biologia. A de mãe. Começa bem, termina mal. Mas aí a gente lembra que naquela época, né, era assim. Eu não sei, eu antes também seja ler assim sobre essa questão aí do Freud machista, mas eu tenho sempre uma impressão de que ele fica nos 2 lugares. Tem horas que ele é muito machista, ali, óbvio, do tempo dele e tal, mas com ideias, assim, que ele poderia ter avançado, e tem horas que ele tem falas muito bacanas e boas, e você vê, cara, muito à frente mesmo do tempo dele, defendendo e trazendo um lugar, assim, para a mulher diferente do que ela ocupava. Então, ele parece que está sempre experimentando, né, não é querendo passar pano para ele, mas tem textos que ele traz isso de uma maneira muito positiva, e outros que é um fracasso, né? Esse ponto tem implicações biográficas quase impercrustáveis.
Entre as mulheres mais importantes para Freud, sua mãe foi provavelmente, embora não com a maior evidência, a de maior impacto. A influência que exerceu sobre a vida interior de Freud era tão sólida quanto a de sua mulher, sua cunhada e mesmo da sua filha. E talvez mais decisiva. Foi Amália Freud quem deslumbrou seu primogênito, de 4 anos, quando este viu de relance, durante uma viagem de trem, no Dan. Amália Freud, por cujo amor ele ansiava e cuja perda temia. Quando menino, provavelmente pouco antes de completar 10 anos, ele teve um famoso sonho de angústia sobre ela, conscienciosamente narrado e parcialmente explicado na interpretação dos sonhos. Era muito vívido e mostrava minha querida mãe com uma expressão facial singularmente calma e adormecida, sendo transportada para o quarto por 2 ou 3 pessoas com bicos de pássaros e deitados na cama. Ele acordou gritando. Ao lembrar desse sonho de infância, Freud não teve dificuldade em detectar as fontes para as figuras que carregavam sua mãe. Os bicos de pássaros eram equivalentes visuais do termo vulgar em alemão para as relações sexuais, trepar, que deriva de Vogel, pássaro. Outra fonte subjacente à elaboração desse trocadilho visual grosseiro era uma ilustração de divindades egípcias com cabeças de pássaro na Bíblia da Família, que Freud examinara atentamente quando pequeno. Sua análise desse sonho se revelou assim, entre outras questões mais ocultas, seu desejo sexual secreto pela mãe, o qual desafiava os mais assustadores tabus religiosos. A mãe de Freud necessariamente seria desejável aos olhos do filho, não só pela sua própria demonstração teórica, mas em sua realidade bela e ostensiva. De acordo com a opinião geral, ela era uma figura impressionante. Martin, filho de Freud, que se lembrava bem da avó, descreveu-a como uma típica judia polonesa, com todas as implicações que isso traz. Certamente, não era o que chamaríamos de uma dama. Tinha um gênio vivo e era impaciente, voluntariosa, atilada e muito inteligente. Aqui tem uma nota. É típico das atitudes contraditórias que podiam ser assumidas pelos judeus ocidentalizados em relação a seus irmãos da Europa oriental, que Martin Freud, ao falar claramente das deficiências que apresentavam judeus poloneses típicos, fosse capaz de se referir com indisfarçada admiração, no mesmo artigo, à coragem dos estudantes de direito da Europa Oriental frente às arruaças antissemitas na Faculdade de Direito da Universidade de Viena. Aqui, os judeus poloneses, desprezados e desdenhados, resistiram, com uma força física considerável, aos ataques dos estudantes alemães e austríacos, que eram em número muito maior. A sobrinha de Freud, Judith Bernays Hiller, que em seus primeiros anos passou muito tempo com a sua avó materna, confirmou largamente a descrição de seu primo. Amália Freud, escreveu ela, era temperamental, enérgica, de vontade forte, impondo-se em questões grandes e pequenas, vaidosa com a sua aparência quase até a morte, aos 95 anos de idade, eficiente, competente e egoísta. Ela era encantadora e sorridente com estranhos por perto. Mas eu, pelo menos, sempre senti que, com os familiares, ela era uma tirana, e uma tirana egoísta. Mas isso só se consolidaria, às vezes, empaca, né? Seu poder. Não se queixava e suportou com admirável disposição os rigores da vida austríaca durante e após a Primeira Guerra Mundial, assim como as restrições a seus movimentos impostas pela idade avançada. Ela tinha senso de humor, sendo capaz de rir de si mesma, e às vezes até de se ridicularizar. E mais, era perceptível sua adoração pelo primogênito, chamando, como diz a lenda com a razão, seu filho de ouro. Seria difícil escapar à presença de uma tal mãe, mesmo através da mais completa autoanálise.
De fato, não existem indicações de que o autoexame sistemático de Freud abordasse a mais forte das afeições, ou de que jamais tenha explorado e tentado exorcizar o poder de sua mãe sobre ele. E tem outras 9. Max Schur apresentou esse argumento com a devida cautela. No conjunto, escreveu ele a Ernest Jones, existem muitas indicações de complexas relações pré-genitais com sua mãe, que ele talvez nunca tenha analisado inteiramente. Durante toda a sua vida como analista, ele reconheceu a importância crucial da mãe para o desenvolvimento da criança. Dificilmente poderia deixar por menos. Quem foi suficientemente afortunado para evitar a fixação incestuosa de sua libido não escapa totalmente à sua influência, escreveu ele em 1905. Acima de tudo, um homem busca o quadro da lembrança de sua mãe, tal como ele o dominou desde o início de sua infância. Contudo, esquivando-se deliberadamente a essa percepção, Freud relegou as mães para as margens de seus casos clínicos. A mãe de Dora, perseguida pelo que Freud chamou de psicose da dona de casa, é uma personagem silenciosa e secundária no melodrama da família. Ele ignora essa mãe no caso, né? Parece que ele não busca ali que tenha alguma influência dela para Dora. Ele realmente coloca isso como se não fosse uma questão importante. A mãe do pequeno Hans, embora aos olhos do marido fosse a causa da neurose do filho, com seu comportamento sedutor, está subordinada a esse marido, analista auxiliar que transmite as interpretações de Freud. A mãe biológica do homem dos lobos assume uma importância apenas estritamente limitada, como parceira na cena primária que ele observava, ou fantasiara quando menino, embora os substitutos maternos tenham contribuído para sua neurose. A mãe do homem dos ratos fazia algumas aparições fugídias, principalmente como a pessoa consultada pelo paciente, antes de iniciar a sua análise. E a mãe de Schreber poderia simplesmente nem existir. Porque no do Schreber ele nem cita. Essa redução sumária do papel da mãe na história neurótica de seus pacientes refletia, em parte, uma incômoda escassez de informações. Freud deplorou inúmeras vezes a forma como a prezada respeitabilidade da época obrigava as pacientes mulheres à reticência, assim tornando-as menos proveitosamente indiscretas do que os homens. Daí se seguia, como ele observou, no começo dos anos 20, que os psicanalistas conheciam muito mais o desenvolvimento sexual dos meninos do que das meninas. Mas as declarações de ignorância de Freud parecem quase intencionais, como se houvesse coisas a respeito das mulheres que não queria conhecer. É notável que o único elo emocional que Freud algum dia sentimentalizou foi o amor da mãe pelo filho. Enquanto todas as relações íntimas duradouras, escreveu ele em 1921, seja no casamento, amizade ou família, ocultam um sedimento de sentimentos hostis. Existe talvez uma única exceção, a relação da mãe com o filho, que, fundada no narcisismo, não é perturbada por rivalidades posteriores. No caso, não é bem assim, né? Na relação entre mães e filhos também tem espaço para hostilidade. Também existe a ambivalência. Talvez naquela época, de fato, ele tivesse esse olhar, mas a gente sabe hoje que as coisas não são assim. Aliás, a gente sabe há muito tempo, né, que não. Existe sim ambivalência, hostilidade, né? Até porque nem toda mãe tem esse narcisismo também de forma satisfatória para si mesma. Então, para o filho também pode não ser saudável. Caracterizou esse afeto materno pelo filho como a mais perfeita, facilmente a mais livre de ambivalência entre todas as relações humanas. Caótico, né, gente? Não é assim. E isso pode referir, então, a como ele olhava e tratava a própria relação com a mãe, alguma negação,
As coisas não são dessa maneira. Eu acho até que aqui cabe também a gente pensar numa romantização que o Freud fazia. Do mesmo lugar que ele diz ali que a mulher nasceu para ser mãe biologicamente, estava preparada para isso, entra essa questão do mito do amor materno, né, de que uma mãe ama seu filho sobre todas as coisas. É um mito, não é assim. Deixa eu perguntar para vocês, está travando ou está normal? Normal, Tami? Então, beleza, porque para mim deu uma travadinha. Então, essa questão do mito do amor materno, eu acho que é sempre importante a gente revisitar. Até porque hoje a gente escuta muitas mães que estão nesses lugares de sentirem incômodos com os filhos, ou mesmo com a maternidade, às vezes não só com o filho, né, mas na relação da maternidade, ou quando elas pensam em não gestar ou em não maternar, né, seja lá como for essa maternidade. Enfim, hoje a gente pode escutar a mulher de um outro lugar, inclusive desse lugar do não desejo de ser mãe, né? E a gente precisa estar aberto para isso. E eu estou colocando dessa forma, entendendo que muitas da gente já sabe desse lugar, mas é importante reforçar essa ideia, né? De aprofundar, então, em outros textos, recorrer a autores da atualidade para trazer uma reflexão maior sobre isso. Eu gosto muito do livro da Vera Iaconelli, do Manifesto Antimaternalista. E parece que ficou muito como ele se relacionava com a mãe e vice-versa. E assim, sabe que não sei como é que fica isso, enfim, a gente poderia aprofundar, mas eu brinco com todo mundo falando que eu super romantizo a maternidade, mas a minha, né? Obviamente. Porque para mim sempre foi um desejo ser mãe é muito satisfatório. Meu Deus, é a coisa que eu mais amo no universo todinho, é ser mãe desses meus filhos, assim. Para mim é tudo. Mas eu seria muito ingênua se eu achasse que não tem alguma rivalidade ou alguma hostilidade, ou que não tem alguns momentos ali, né? Porque ainda eu que desejei, que planejei, que em momento nenhum eu me arrependo, que eu faria isso, mas 1000 vezes, infelizmente, meu marido não topa, né? Queria mais, muito mais. Daqui um mês, as crianças vão fazer 7 anos, já é a segunda vez essa semana que eu sonho que de presente de aniversário dou uma irmãzinha para eles. Analisem. Assim, eu super seria mãe mais e mais vezes. Mas, né, gente, claro, brincadeiras à parte, trazendo aqui essa questão mesmo de realidade, é óbvio que também tem ambivalência e hostilidade nisso. E é importante que tenha. Exato, Flá. Eu acho que é isso, ambivalência saudável. É importante, se não tivesse isso, eu seria impossibilitada de me separar deles. E me separar deles é muito bom, né? É muito bom para eles e para mim, porque eu preciso ser outras coisas, né? Hoje eu estava saindo de casa, meu filho me abraçou assim e falou: Você não vai embora? Eu falei: Não vou mesmo, filho. Mamãe vai trabalhar e volta. Embora eu não vou. E aí é trazer isso, de entender que distanciamentos precisam existir dentro de uma relação, né? Eu preciso de um espaço e eles também. Eu brinco sempre também, né? Às vezes trago exemplo assim das crianças, mas um dos meus filhos em algum momento estava falando assim, ai, mas a gente vai naquela festa, vai naquele lugar? Eu falei, sim, só que hoje a mamãe não vai, né? Só para criança. Então vocês vão. E aí, enquanto um disse, não, eu não quero, porque eu quero ficar com você, outro chega, dá um super sorriso e diz, eu gosto de sair sem você. Eu gosto de ficar longe de você. E que saudável. Às vezes dá uma pontinha assim de dor no coração, né? Não vou mentir, mas é isso. Olha que importante poder saber que se separar da mãe não é uma condição de impossibilidade. E mesmo quando, né, eu tenho um que gostaria mais de ficar perto, ele consegue se distanciar também. Dessa questão aí de mãe, filho, eu acho que eu já falei aqui no Quintas também, não tenho certeza, sobre um vídeo que se chama O Cordão, no YouTube. Gente, sério, assistam. São 6 minutos de uma ilustração. Sério, terminem aqui e assistam. Pensem na relação sobre mãe e filho e como o excesso de amor pode ser tão prejudicial quanto a falta dele. Muito interessante. Vale a pena mesmo. Depois vocês me contam, mas é muito bom. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para a gente ler a página inteira. Então, vamos terminar em algum momento aqui que faça mais sentido. Deixa eu ver aqui.
Vou ler mais 2 parágrafos, tá? Procurando explicar a ousadia, a independência e a insuperável curiosidade produtiva de Freud, Ernest Jones apontou como uma coragem indômita, como a mais alta qualidade de Freud e seu dom mais precioso. De onde poderia tê-la retirado, senão de uma suprema confiança no amor de sua mãe? E aí a frase, né? Como é seguro um sujeito quando sabe que é amado. O diagnóstico parece encontrar apoio no famoso comentário de Freud. Ele o fez 2 vezes, de que o rapaz que foi favorito inquestionado da mãe vai desenvolver um sentimento de amor próprio triunfante, e com isso a força para o êxito posterior na vida. Aqui eles colocam aonde que está, que é numa nota acrescentada em 1911, não sei se o nome certo é esse, mas é Schulhuld Electron from, e aí está escrito em alemão. Alemão eu não vou arriscar, né, gente? Porque eu não sei, minha mãe. Lê em alemão, mas deixa eu só grifar aqui. Mas sabe que também, isso acho que cabe aqui pensar que não é a ideia de ser favorito. Não precisa ser o favorito da mãe, precisa ser amado, né? Em alguma medida. E também não estou dizendo a mãe, mulher, aquela quem, né? Aquela quem gestou, porque às vezes não é necessariamente isso. Mas o fato de alguém ser amado tem sim a condição necessária para o desenvolvimento do amor próprio. Inclusive, eu fiz o meu TCC agora da pós-graduação exatamente sobre isso, sobre como que a questão da relação com a figura materna influencia no desenvolvimento da autoestima. Não sei se vocês leram, mas tem no link da minha bio, acho que está lá, e eu tenho uma roda de conversa também sobre a constituição da autoestima, que inclusive está na promoção da Black Friday. Muito legal trazendo essa ideia da constituição da autoestima. Quem quiser, tiver interesse, assista. Mas isso também parece muito mais um desejo do que uma convicção racional ou uma autoavaliação confiável. Os sentimentos da mãe em relação ao seu filho podem realmente ser menos conflitantes do que os do filho em relação à mãe, mas não estão isentos de ambivalência, decepção, irritação e até uma franca animosidade frente à amada progênie. É bastante provável que Freud estivesse se defendendo com grande empenho contra o reconhecimento de que o laço com a sua mãe era, em algum sentido, imperfeito, passível de ser desfeito, mesmo que de forma mais ligeira, pelo amor que ela nutria pelas suas irmãs ou maculado por um desejo ilícito de que ele poderia nutrir por ela. Aparentemente, a forma que Freud encontrou para lidar com os conflitos gerados por seus complexos sentimentos em relação à própria mãe foi recusar-se a tratar deles. A resistência, né? Até Paps resiste, né, gente? Ó, vamos ficar na página 509, e aí na próxima semana a gente volta aqui de modo sugestivo no artigo de 1931, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Eu amo nas quintas. A gente se vê semana que vem. Beijo. Até a próxima.